Olá, está no ar o Pode-se. Eu me chamo Saulo Andrade, sou estudante de Direito, jornalista, e este é o podcast que vai falar sobre assuntos variados, com diversos temas que estão em alta nas redes sociais e em toda a comunicação brasileira e principalmente a sergipana. Hoje eu trago para vocês o assunto, a nova lei de cyberbullying e bullying. Um dos assuntos bastante polêmico, né, porque essa lei mudou bastante o cenário penal no nosso estado e no Brasil também, claro. E hoje, para discutir esse tema, nós convidamos o Dr. Rafael Martins, ele que já é da área criminalista, e vai nos explicar e nos ajudar a entender o que mudou e o que agora os criminalistas, os estudiosos têm que fazer diante dessa lei, dessa novidade no jurídico. Doutor Rafael, seja bem-vindo ao Pode-se, e eu queria que o senhor começasse a introduzir essa lei, essa novidade no jurídico. Perfeito. Saulo, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Realmente é de muita relevância o podcast, o Pode-se, o que está trazendo aqui para a comunidade, não só jurídica, como a comunidade em geral. São temas de muita relevância, e trazer um tema como esse para discutir de uma maneira tranquila, de uma maneira mais palpável a comunidade em geral, isso é de uma importância muito grande. Obrigado primeiro pelo convite. Eu que agradeço o seu convite. Pela oportunidade de estar aqui, e espero poder ajudar a todos que acompanham esse podcast. Então, primeiramente, o bullying, a forma como foi tipificada, nada mais é do que intimidar sistematicamente alguém mediante violência física ou psicológica, através de atos que envolvam humilhação, discriminação, podendo isso ser consubstanciado em atos de violência física, em atos de insultos pessoais, de ofensas, dentre outras condutas que a gente pode trabalhar melhor aqui no decorrer da entrevista. O conceito de bullying em si, físico, ou melhor, o tipo penal da forma como foi colocado, ele instituiu uma pena de multa, Saulo. O bullying físico que a gente tradicionalmente conhece é aquele que popularmente vemos acontecer em escolas, mas deixando claro que o bullying não acontece só em escola. Então, eu já ia levantar esse conceito. Dentro do conceito de como foi colocada, geralmente dizem que o bullying vem das escolas. No entanto, nós temos bullying na vida, né? Com certeza. É tanto que o cyberbullying vem da internet. Com certeza. Na verdade, mas ele está preso dentro das escolas? Não, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Na verdade, era justamente isso que nós estávamos tecendo. Talvez até a intenção do legislador foi essa, porque o crime de bullying, da forma como foi tipificada, o bullying físico, o bullying presencial, ele tem a pena de multa, apenas. Isso se não constituir algum crime mais sério. Já o cyberbullying é uma espécie de qualificadora. É o bullying acontecendo no ambiente virtual, seja em redes sociais, em aplicativos, em jogos online, que acontece muito, e a pena já é consideravelmente mais alta, que é uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Mas como você bem falou, o bullying não está adstrito ao ambiente escolar, apesar de ser difundida. O bullying, até pela forma como foi tipificada, havendo uma intimidação sistemática em detrimento de alguém, podemos ter configurado o crime de bullying ou de cyberbullying. Doutor, não é uma novidade atitudes que hoje nós conhecemos como bullying, não é isso? Perfeito. É lógico que nós temos, não quero entregar aqui a minha idade nem a sua, mas vamos dizer assim, na década de 90, todo mundo já enfrentou um bullyingzinho na escola. Ou praticou. Exato. Ou praticou. E a gente não tinha como bullying, né? É uma palavra, digamos assim, que é uma novidade. Americana. Isso. E a gente começou a falar, não tem muito tempo não. Mas o bullying em si é antigo.
É bem antigo. A prática de ofender, de humilhar, seja o coleguinha, seja o colega já adulto, que adulto trabalho, também sim, com certeza. comete bullying. Mas agora nós temos essa lei, sendo que não é uma lei nova. Assim, essa lei é nova. Mas existem outras leis que tipificavam também a agressão verbal, a agressão física. Então, assim, o que mudou, na verdade? Na verdade, é importante a gente fazer uma digressão, como você fez, explicando mais ou menos como a sociedade foi encarando o bullying. Veja, o bullying é uma coisa muito séria. Isso, de fato, é uma coisa. Mas como você bem falou, gente que é dos anos... Vou dizer anos 90, eu sou fim dos anos 80. Não entrar muito nesse assunto aí, porque eu vou revelar a nossa idade. Verdade. Era algo que era visto como normal. A sociedade foi amadurecendo, a sociedade foi vendo o quanto isso é prejudicial na formação das pessoas mesmo, como isso trazia problemas de cunho psicológico na formação do caráter, na formação da personalidade do indivíduo. Então isso foi amadurecendo e vimos o que nós achávamos lá atrás, que era, isso é brincadeira, isso é coisa de criança, ou então alguém que achasse ruim, isso é bobagem, a pessoa está levando a sério, a gente vê que não é. Então, diante desse amadurecimento social quanto a um problema de tamanha magnitude, nossos representantes, né, os deputados e senadores, começaram também a dar uma relevância maior quanto a esse assunto. Tanto que veio uma lei que implementou políticas sociais de combate ao bullying. Isso já anterior, salvo erro, Lei 13.185. Não lembro agora a data. Eu acho que ela é de 2012. Eu não lembro se é 2012 ou 2015, Saulo. Me perdoe a situação. Mas é uma lei que vem anteriormente para tratar desse combate ao bullying. A lei que nós estamos falando agora, a 14.811... Ela é a Lei 13.185... 2015, de 2015, o senhor está certo. A 14.811 agora, que é tipificando como crime a questão do bullying, essa é recentíssima, como foi colocado... como você bem tratou no começo, dizendo que há várias críticas sobre ela, inclusive eu sou um dos críticos dela, porque Exato. De fato é o que a gente chama de talvez um direito penal simbólico. Estamos criminalizando uma conduta que talvez não precisasse de fato ser criminalizada. Veja só como você bem tratou. A pena para o crime de bullying, como foi tratado, como foi levantado aqui, físico, de forma física, ela é uma pena de multa. Mas será que a pessoa, quando se usa de uma violência física, intimidação física contra outro, não já tínhamos um tipo penal para isso? Não podíamos dizer que era uma lesão leve ou uma via de fato? Entendo. E pior, tipos penais que são até mais graves, penalmente falando, da aplicação da pena, do que o crime de bullying. Desculpa só lhe interromper, Saulo. Será que as questões de ameaças que eram feitas, nós já temos um crime de ameaça? Será que já as ofensas pessoais, nós já temos crime de difamação, injúria, calúnia? Será que não já estava, pelo âmbito penal, já tipificado essas situações? E mais, minha preocupação é que talvez comece a se esconder situações mais graves sobre a ótica de um bullying. Porque é muito importante, independente se aconteceu na escola, independente se aconteceu no ambiente de trabalho, determinados tipos de ofensas, eles têm que ser tratados como elas de fato são. Por exemplo, eu não posso dizer que uma situação de cunho homofóbico é bullying. Eu não posso dizer que uma situação de cunho racial é bullying. De jeito nenhum. Temos que tratar essas condutas da forma como elas devem ser tratadas, com a seriedade que tem que ser tratadas. Acho que o senhor concorda comigo que deveria ser melhor estudada a forma de criar essa lei. Por exemplo, eu tenho uma crítica minha particular, que é o questionamento. Eu questiono a maioria das pessoas que praticam o bullying e o cyberbullying são menores de idade.
como é que eu vou criminalizar o menor? Eu sei que existem, sim, medidas socioeducativas que poderiam ser implantadas aí. Mas como é que o senhor vê essa ideia de penalizar menores? Eu vou até regredir um pouco, Saulo. De fato, acho que já ficou claro, eu acho que, em que pese o bullying tem que ser combatido, eu acho que o campo penal talvez não fosse o melhor caminho. Infelizmente, há é comum que, diante de determinada situação, o que o poder legislativo pensa é vamos criminalizar. Isso dá uma sensação de estou tentando punir, estou tentando combater. Mas a grande verdade é que para problemas complexos precisamos de respostas complexas. E tipificar e aumentar uma pena, ou até, no caso, como foi o caso do bullying, criar uma pena, é uma solução aparentemente fácil de se fazer. Vamos criar uma lei e fazer. Mas implementar políticas públicas talvez fosse o melhor caminho. Não que não venha sendo feito, mas é um caminho de maior, que leva mais tempo. Seja como for, Saulo, respondendo a sua pergunta, para a gente também não divagar tanto, de fato, quando falamos de bullying, no imaginário da população, imagina-se já aquelas situações que ocorrem em escolas, em situações que ocorrem com menores de idade. Apesar de, como a gente já viu aqui, não necessariamente só se enquadra dentro do ambiente escolar. Mas, de fato, o menor de idade, ele não responde criminalmente. Não responde criminalmente. Porém, sim, ele não comete crime, mas pelo próprio ECA, ele responde a ato infracional análogo a determinado crime. Isso. E aí talvez a gente se leve a uma outra situação. Desculpa, Saulo, talvez seja até pior na situação do menor. Porque, por exemplo, na situação física, do bullying realizado presencial, como eu falei, a pena é de multa. Perfeito? A pena é de multa. Certo. Na situação como é feito pelo ECA, as penas seguem... As medidas, perdão, tecnicamente falando, as medidas, seguem uma lógica advinda do ECA, que às vezes pode ser até pior na situação. Obviamente, não vai ter uma medida de internação para o menor que cometeu determinada situação de bullying. Porém, as situações reiteradas, por exemplo, o ECA poderia dizer que você vai ter que estar trabalho voluntário. Internar. Não, podia até internar. Internar aqui, no caso, num ambiente específico para menor, né, que a gente não chama de prisão. Mas assim, duvido muito... Com medidas socioeducativas. Isso, duvido muito que isso vai acontecer na prática. Duvido muito que isso vai acontecer na realidade. Porém, é algo possível. Mas em relação à questão do menor, para mim tem uma situação muito pior. Doutor, um menor pode estar estigmatizado, pode ser estigmatizado e entrar meio que num sistema, apesar de não ser o sistema penal propriamente dito, por conta de uma situação que talvez um caminho na área educacional, conscientização, trabalho com psicólogos, trabalho com acompanhamento familiar, acompanhamento do menor, fosse uma solução, talvez, mais efetiva e mais saudável, causando menos problema, tanto a vítima como o infrator. Certamente as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo em casa estão querendo saber sobre o que é hediondo, né? Agora existe dentro dessa lei aqui situações, né, no meio jurídico, lides, Sim. que se tornaram crimes hediondos, né? Perfeito. Então, por favor, o senhor poderia esclarecer quais são os crimes agora que são considerados hediondos? Perfeito. Saindo um pouco, é interessante que a gente deixar claro que em alguns meios de comunicação estão chegando a se dizer até que o bullying virou crime hediondo. E não é verdade. Não é verdade. Na verdade, é uma lei só que foi tratando de vários temas, né? E dentre eles colocou o crime de bullying e cyberbullying, mas também tornou hediondo alguns outros crimes, principalmente crimes que envolvam menores. Então, o sequestro que seja de pessoa menor, virou crime hediondo. O homicídio, isso aí com certeza... Não é, desculpa, por favor, mas não é o menor que está participando de um sequestro, porque existe um caso. Não. Não. Sequestrar um menor. O sequestro é em face de menor.
Ou seja, o menor está sendo O sequestrado. menor tá sendo... Exato. Sequestrado onde a vítima seja menor de 18 anos, hediondo. Uma situação que talvez esteja um pouco mais desculpa a expressão, na crista da onda. Então, Tá. é o induzimento ao suicídio. O induzimento ao suicídio, Uhum. isso foi induzimento ao suicídio por meios virtuais, né? Rede social, etc. Isso foi colocado Existe um caso bastante interessante que a gente pode citar aqui, que tá, como nós estamos Perfeito. no meio virtual, né? Existe o caso daquele perfil Choquei, Perfeito. que essa lei surgiu, ela foi sancionada meio a essa polêmica, não é isso? Isso. E a gente pode usar esse tema aqui para a gente situar as pessoas, porque todo mundo acha que criou um aplicativo, criar um aplicativo e tem liberdade para isso. E nós podemos até prolongar aqui, nem sempre nós sabemos que é constitucional, o nível, assim, todo mundo tem liberdade de comunicação, mas nem tanto. Na verdade, eu acho que a gente tem a liberdade de um acaba quando está interferindo na esfera pessoal do outro, né? Está interferindo na situação do outro. Esse exemplo que você citou, Saulo, de fato é um caso extremamente complicado. Não vou entrar aqui no mérito E nem a intenção. se o que a página fez de fato foi instigação, não foi instigação, não é o papel. Tá? E nem é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui, claro, para deixar claro, é esclarecer a população sobre o bullying. E a gente sabe que também envolve outras tipificações, facetas, né? Outras coisas aí que inclusive, se esconder, digamos assim, né? Para cometer crimes. Percebemos de maneira muito clara que as pessoas se veem olho no olho e não fazem nada. Ninguém chega na frente do outro e diz: você é um idiota, você não serve para nada. Ninguém fala isso. Agora, se escondendo, achando que está se escondendo atrás de uma tela, acha que pode falar o que quiser, como quiser e quando quiser. E não é assim que funciona. Tem responsabilidades, sim, e devemos ter o cuidado e devem ser, de fato, responsabilizados pelos atos que assim o cometerem. O fato de estar sendo feito atrás de uma tela de computador, ou tete a tete, ou cara a cara, isso, na verdade, devia ser um indiferente. Mas no caso em específico, voltando à situação do bullying, é pior. Quando você está fazendo atrás de uma tela de computador, o legislador entendeu que é uma situação até mais grave, e por isso deve ser apenada de forma pior. Nesse caso, aproveitando esse caso, mas trazendo para o nosso lado, às vezes a vítima, ela dá alguns indícios, digamos assim, deixa subentendido que possa vir a cometer um ato de suicídio, uma tentativa de suicídio. Perfeito. E ali foi comprovado que houve uma espécie de omissão. Tipo assim, eu disse que ia cometer, que era capaz de cometer, mas eu instiguei de alguma forma. É disso que a lei está falando. Mas como é que eu vou comprovar o ato criminoso, o estímulo que eu dei? Vamos separar só um pouquinho, assim, em relação ao bullying, o cyberbullying é uma outra situação. Essa parte da instigação ao suicídio, que também está dentro da lei, era isso que eu queria também entender. está dentro da lei, mas não se trata de bullying, cyberbullying, tratando essa situação como um crime hediondo, agora, de fato, a gente tem que ter uma separação de quem quem tem responsabilidade quanto a isso. Existe aí é uma questão mais técnica e de uma forma de visão pessoal. Certo. Existe uma diferença entre aquele que comete algum tipo de ato e que esse ato leva a pessoa a cometer determinada mutilação ou tirar a própria vida, assim si mesmo, de quem, de fato, está instigando, dizendo: eu não me importo que você tire sua própria vida, ou até estimula que a pessoa vá, faça, eu quero que... É diferente. Mas... em relação à omissão, eu entendo que só quem tem uma função de garante é que poderia ser responsabilizado numa situação dessa. E mesmo assim, temos que olhar cada caso.
No exemplo que você citou, por exemplo, de choquei, etc., não havia uma posição de garante ali, por exemplo. Não se pode dizer que há uma situação de omissão por parte da empresa. Eventualmente, acho que pode ser discutido se houve uma instigação ou não. Mais uma vez, não é o momento de dar minha opinião nem pessoal, nem profissional, mas assim, a discussão seria se houve instigação ou não. Agora, em relação à omissão, garantia, naquele caso, eu não vejo nenhuma hipótese. Entendi. Tá? Mas, então, assim, vamos esclarecer o que é o cyberbullying. Porque o bullying a gente sabe. Né? É humilhar, falar coisas que a gente sabe que vai magoar aquela pessoa, seja por sua aparência, seja por algo que a pessoa... por sua cor, sim. Enfim. É como eu falei, saindo da ideia do conceito social, talvez, e partindo para o conceito penal, do tipo penal, que é onde a gente tem que se ater nesse caso aqui, o cyberbullying nada mais é do que a prática do bullying pela via digital. Perdão, me falei, pela via digital. Nada mais é do que o bullying cometido pela via digital. E talvez o segredo da situação é a intimidação sistemática. Algo que está acontecendo de forma intencional e de forma corriqueira. Ou seja, você é um alvo para mim. Você é um alvo para mim. Entendi. E aí eu começo a utilizar formas de intimidação sistemáticas, né, de formas repetidas, de forma premeditada, de forma planejada. E aí sim, eu acho que esse que está o grande X da questão. Mas, mais uma vez, eu acho que nós temos que colocar os devidos nomes, as devidas condutas. Deixa eu dar um exemplo de caso racial. Eu sou terminantemente contra a ideia de que nós possamos dizer que alguém que está ofendendo a outrem por questão de raça seja incluída como uma questão de bullying. Seria injúria racial. Aí seria injúria racial nesse caso do exemplo que eu dei, ou se você estiver impedindo que a pessoa, sei lá, entre em algum determinado lugar ou que faça determinada situação para socorro. Racismo mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que, de fato, dar os nomes. E, mais uma vez, é por isso minha crítica a essa lei. A lei. Talvez é uma situação que a gente precisava fazer um planejamento de conscientização, de preparo das pessoas que estão envolvidas. Eu iria entrar nesse... Mas jamais de buscar tipificar uma situação dessa que, sinceramente, pode sair um tiro pela culatra. Eu, de fato, acho que é uma lei que vai ser difícil de haver implementação. Você mesmo disse. Como é que a gente vai comprovar que foi intencional, que não teve o ânimo jocoso, o ânimo jocante? Como é que foi? Era uma brincadeira, não era na verdade. Então, tem uma dificuldade de se implementar isso. De enquadramento. E, mais uma vez, todas as condutas, na minha opinião, já estavam enquadradas em outros tipos. Não havia necessidade. Certo. E aí, como é que a gente vai diferenciar? Quando é bullying... Quando é isso, né? Essa vai ser a... Ou pelas duas? Eu, particularmente, acredito que esse artigo vai ser utilizado muito como meio de defesa, não como meio de acusação. É uma opinião pessoal. A lei foi promulgada, salvo erro, semana passada. Então, assim, a gente ainda vai ver como isso vai ser recepcionado. Mas eu acho que isso vai ser usado muito mais como defesa do que como uma forma de combate. A pessoa que chegar e vai dizer, nossa, isso aqui, eu vou entrar com uma ação contra fulano e tal, porque ele está cometendo um bullying. E, na verdade, a pessoa vai dizer, olha, ok, se for física, vai preferir. Porque se for uma situação de uma injúria real, por exemplo, ou então até uma injúria racial, como você colocou, eu vou dizer, não, na verdade, isso não foi um caso de injúria racial, isso aqui é um caso de bullying. Eu acho até que isso pode ser utilizado como defesa. E isso é um problema que nós vamos ver como vai funcionar e por talvez uma má redação legislativa e talvez, como eu falei, a questão de criminalizar uma situação que talvez não houvesse necessidade. É o direito penal simbólico que a gente fala. Eu entendi. Diante do que você já me colocou aqui, você acha que isso foi um avanço? Que essa lei é um avanço? Olha, eu particularmente não vejo. Eu vejo que como as autoridades estão levando
estão levando em consideração o tema bullying, isso para mim é um grande avanço social. Mais uma vez, eu consigo perceber muito bem a evolução do tema nos 90, nos 2000, 2010, 2020. A gente vê como isso está sendo levado a sério, como de fato a gente percebe que isso tem que ser banido mesmo. A gente precisa entender que isso causa problemas na vida das pessoas, isso molda caráter, isso causa problemas que talvez não tenha terapia que resolva na vida das pessoas. Então, a gente tem um planejamento de combate, sim, mas pegar o direito penal, que é a última ratio, o último caminho, quando realmente não tem outro, para tentar buscar colocar isso, eu de fato acho que não foi o caminho mais acertado do legislador, não. Acho que tinha outras situações para serem feitas, e que estão sendo feitas, e o pior é isso, estão sendo feitas. Políticas públicas estão sendo feitas, como eu falei, a Lei 13185 de 2015, ela implementa isso no âmbito municipal, estadual e nacional, de preparação, de acompanhamento, tanto da vítima como do infrator, e preparando quem tiver mais à frente. E aí, falando dentro do âmbito escolar, é professor, é a família, é a vizinhança, enfim, isso que eu acho que dá, talvez tenha uma maior efetividade. Como a gente vê, tornar crime, sinceramente... Então, não seria um caso assim, especificamente jurídico, já que já existe leis. Não jurídico penal. O caso jurídico, certo, sim. Entendi. Implementação via lei, sim. Agora, jurídico penal não me parece ser o caso. Entendi. Não me parecia ser o caso. Mas, na sua opinião, seriam casos que poderiam ser resolvidos através de medidas públicas, socioeducativas, não de punibilidade, mas sim de conhecimento. Como eu falei, já existiam, se realmente é uma situação que realmente descamba de uma possibilidade trazendo para um âmbito escolar ou âmbito do trabalho. Certo. Um âmbito que dentro de uma empresa, por exemplo, os sistemas de conformidade e de compliance da empresa não podiam tentar resolver essa situação? Talvez sim. Dentro da escola, será que não tem como resolver isso lá dentro? Tudo bem. É uma situação que descambou, realmente está saindo do controle, a escola não consegue. Já tinha os meios. Se quer ir para o tipo penal, já tem os meios. Eu acredito que o caminho de política pública e, eventualmente, alguma ação na área civil, ou com os tipos penais que já existiam, eu acho que seria... Eu particularmente, não vejo como essa lei possa melhorar a situação. Não vejo uma aplicação, de fato... efetiva para tratar um caso tão sério e tão complexo como é o caso do bullying. Entendi. Então, eu vou dar uma paradinha aqui para pedir aos nossos ouvintes, ou então as pessoas que estão assistindo, para curtir, né? Para acompanhar a gente nas redes sociais, inclusive aqui, né, o nosso canal, o canal do Dr. Rafael, né? Que a gente vai colocar aqui embaixo na descrição, e que curtam, compartilhem, mostrem, porque aqui nós vamos debater muitos assuntos que envolvem a nossa cultura, a cultura sergipana. A ideia é que nós possamos mostrar Sergipe para o mundo, né? E discutir temas que estão aqui dentro do nosso estado, que é pequenininho, mas é bem acolhedor. Não é isso, doutor? Perfeito. Então, voltando agora ao nosso assunto, e inclusive, se vocês tiverem dúvidas, quiserem debater com a gente, comenta aqui embaixo, comente com a gente e tira essa ideia que eu vou passar para doutor Rafael, e quem sabe a gente cria outro debate aqui, o doutor Rafael volta aqui e a gente conversa com ele mais sobre esse assunto e tira as dúvidas. Quem sabe ele também possa responder, né, suas perguntas aqui embaixo, dar uma olhadinha como é que foi. Com certeza, né? Já adianto que estou à disposição, Saulo. Fica à vontade, estou à disposição. Então, melhor ainda, então vocês já estão sabendo, né? Podem comentar aqui embaixo, participar, interagir com a gente, comigo, né? E com o doutor Rafael, e que os outros convidados que vão vir por aí. Doutor Rafael, vamos agora colocar... O senhor já esclareceu bastante sobre essa lei, sobre como está sendo estruturada
Mas nós temos que falar também na prática, né? Porque eu sei que ela entrou agora, e nós temos aquela ansiedade de saber como ela funcionará no processo penal e também como a sociedade pode contribuir com isso. Porque a gente sabe que bullying tem como contribuir, como denunciar o bullying. Perfeito. Mas como é que a sociedade pode evitar, eu estou falando isso no juridicamente falando, e como é que possivelmente os juristas, os doutrinadores, isso tudo é na sua opinião, Claro, sei que é o que vai vir, né? Claro. Pode ser que hajam a partir desse momento. Como eu tinha boa pergunta, Saulo. Como eu tinha lhe falado, em relação a como tratar essa situação do bullying, talvez a gente devia buscar, e tenho certeza que é um caminho que o podcast vai trazer de uma outra oportunidade. Com certeza. Pessoas da área de educação, pessoas da área de psicologia, que para a situação do bullying como uma manifestação social, são muito mais abalizadas para tratar do caso do que eu. E assim, eles que têm Mas a ideia aqui é discutir isso juridicamente. Mas aí a situação jurídico-penal, que é como foi tipificada essa questão do bullying, eu torno a repetir. Eu tenho dificuldade de imaginar que um membro do Ministério Público vai denunciar alguém por bullying ou cyberbullying. Eu acredito piamente que as denúncias vão vir referente aos outros tipos penais. É a minha opinião. E acho que o crime de bullying e cyberbullying talvez seja mais utilizado como defesa, como dizendo, olha, isso aqui não foi um caso não foi um caso de ameaça, isso aqui não foi um caso, isso aqui na verdade foi um bullying feito num ambiente de trabalho, num ambiente de instrução, e na verdade não tem que ter uma pena de 1 a 6 meses, não tem que ter uma pena de 2 a 5 anos, tem que ter uma pena de multa. Na prática, como é que vai funcionar a dosimetria da pena? Perfeito. Como eu te passei, o bullying, como a gente falou, da forma como foi tipificado, o bullying que for feito de forma presencial, ele tem uma pena de multa. É multa, só multa? Multa, só multa. Ele coloca uma observação, uma espécie de observação, salvo se configurar outro crime. Óbvio, se for outro crime, não tem como você colocar como, mais uma vez, uma má redação jurídica, na minha opinião. Mas a pena é de multa. Simples multa. Simples multa. No cyberbullying, vamos lá. É que nós temos um aumento significativo, que também, na minha opinião, não faz sentido eu faço um bullying com você físico, que eu chego a lhe agredir de alguma forma. E aqui eu tenho uma multa. Mas se eu chegar pelo meio social, pelo meio virtual, minha pena é de 2 a 4 anos de reclusão. 2 a 4 anos de reclusão. Que, para que os ouvintes saibam, isso não necessariamente a pessoa vai presa nessa situação. Pena menor de 4 anos, regime aberto, a pessoa pode ter suas devidas substituições. Mas nós temos alguns problemas quanto a isso, né? Então, como eu lhe falei, a pena do crime de bullying presencial, ela é de uma multa. Mais uma vez, o que reforça para mim a natureza que é de um direito penal simbólico. É algo para, enfim, legislador dizer que fez, dizer que está tomando alguma atitude de combate ao bullying. Mais uma vez, problemas complexos exigem respostas complexas. E tipificação penal, na minha opinião, está longe de ser uma resposta complexa. Mas é isso. As penas são essas. 2 a 4 anos de multa e multa presencial e 2 a 4 anos de multa na situação do cyberbullying. Perfeito. Para finalizar, né? Eu gostaria que você desse um apanhado dessa lei, assim, o que você acha? Faltou a gente falar sobre alguma coisa que você queria colocar aqui? Eu queria que você ficasse à vontade. Na verdade não, Saulo. Na verdade, eu acho que foi muito bem conduzido o debate aqui. Lhe parabenizar pela forma como conduziu o podcast, como conduziu o debate. De fato, dando toda a liberdade para quem está vindo aqui poder falar e, de fato, dando suas contribuições, de fato, trazendo
os questionamentos que não são só seus, mas das pessoas, que você tem contato com as pessoas. Exatamente, essa é a nossa ideia. E assim, e me permitiu assim, poder falar de um tema que para mim é tão caro, né? Então, assim, agradeço a oportunidade mais uma vez de poder estar aqui presente, poder estar esclarecendo, e mais uma vez estou aqui à disposição, caso mais à frente hajam dúvidas, hajam complementos, hajam debate com mais pessoas, me coloco à disposição. Com certeza você vai voltar aqui. Gostei bastante da maneira como você falou sobre o tema, com coerência, com sabendo o que está falando, assim, sabe, com firmeza. Eu que te agradeço e só tenho elogios para te dar. Espero que você continue na sua jornada aí na sua área, na nossa área. Nossa área, e espero você do lado de cá logo, viu? Com certeza. E vocês de casa, além de agradecer, eu só tenho que pedir, né, mais uma vez, que vocês me acompanhem, continuem me acompanhando, porque só estamos começando aqui. Doutor Rodrigo, Rodrigo, você está fazendo falta aqui, viu? Doutor Rafael vai voltar aqui com a gente, com outro tema, porque o Pod-se só está começando. Vocês de casa, eu quero que esteja sempre comigo, entendeu? Então, assim, eu quero agradecer primeiramente ao meu convidado, a WG Produções, que tem aqui apostado em mim, né? Eu quero agradecer bastante a Júnior, a Cecília, a todos da WG, pela acolhida, por apostar nessa pessoa aqui, que está aqui. E a vocês de casa, eu desejo um carinho imenso e que fique comigo, que vem coisa boa por aí. Muito obrigado, até o próximo Pod-se.